Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E vamos para mais um vídeo, né, de um conteúdo novo, que é um conteúdo que ele perpassa todas as séries aí do ensino, todos os anos de escolaridade, né, falando bonito agora, desde o Fundamental 1 até o médio, superior, quase todas as graduações, você acaba usando a estatística como disciplina, né? Até como ferramenta de organização de tabelas, gráficos, etc, etc. Tá? Então a gente vai fazer um panorama geral, desde o fundamental até o médio, o que é importante para a gente entender de forma básica, né, o que é essa ciência chamada de estatística. Tá? Então, lembrando que a estatística, né, existe uma graduação em estatística. Então, estatística é uma coisa, matemática é outra. A gente acaba estudando em matemática na educação básica porque a gente não tem uma disciplina chamada estatística. Bom, então a estatística não é uma área da matemática, é uma outra ciência. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Esse provavelmente não vai ser o primeiro vídeo, porque estatística é um conteúdo muito extenso. Tá? A gente depois vai ter um outro vídeo que a gente vai comentar algumas coisinhas. Então vamos lá. Quando você liga a TV, lê um jornal ou revista, são diversas as manchetes apresentadas, por exemplo. Aumenta o número de alunos matriculados nas escolas, novembro tem quantidade de chuva abaixo da média, diminui o número de mortes por câncer de colo de útero, o índice de inflação avançou 0,52%. Muitas dessas informações têm por base dados estatísticos, resultados de pesquisas realizadas nos mais diversos setores da sociedade. Então, vamos ver, por exemplo, uma imagem aqui e a gente analisar. Temos aqui uma imagem que fala das mulheres no mercado de trabalho. Então, tem a taxa de desemprego do homem e da mulher, fazendo um comparativo aqui, o desemprego é sempre maior. A taxa de participação no mercado, né? Reparem que a taxa de participação das mulheres é sempre menor que a dos homens. Diferença salarial, que é outra coisa importantíssima, né? Que a gente, claro que o salário da mulher é mais baixo, em geral. Proporção salarial por setores, né? E rendimento médio das mulheres. Então, reparem que aqui nós temos vários dados estatísticos reunidos. Temos tabelas usando porcentagem, tabela usando valores em reais, gráfico de linhas. Então, a estatística ela faz isso. Depois de uma pesquisa, ela reúne esses dados. E a gente precisa de algumas ferramentas para que a gente faça isso. Bom? A pesquisa estatística é bastante usada em diversos setores da sociedade. Geralmente é utilizada para ajudar a tomar decisões sobre o tema pesquisado. Então, a gente pesquisa para saber que decisão tomar. Né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa para saber de qual das seguintes disciplinas do sétimo ano a mais gostam. Ou seja, português, matemática, ciências ou história. Vamos fazer uma pesquisa. Uma emissora de TV vai lançar um programa em determinado horário. O dono dessa emissora ficou indeciso sobre qual tema abordar e decidiu fazer uma pesquisa sobre o tipo de programa, que tipo de programa mais agradaria naquele horário. Programa esportivo, humorístico ou musical. A prefeitura de uma cidade vai instalar um posto de saúde que vai funcionar durante 8 horas por dia. Para melhor atender a população, fez uma pesquisa sobre o horário de funcionamento. São 3 exemplos clássicos, básicos da nossa vida, que a gente precisa da estatística para tomar uma decisão. Então vamos conhecer alguns conceitos, né? O que é população e o que é amostra. Na primeira situação de pesquisa citada acima, na verdade anteriormente, né, é possível consultar todos os alunos da classe que constituem a população ou universo estatístico. Então a gente fala que a população todos os pesquisados, né, ou o total que eu poderia pesquisar, a gente chama de população ou universo estatístico. É geral, é todo mundo. Já na segunda situação, não é possível consultar todos os telespectadores, óbvio, né? São milhões. Ou seja, toda a população estatística. Em casos assim, recorremos a um grupo representativo de pessoas que constituem o que se chama de amostra ou amostragem.
Então, claro, a gente não conseguiria pesquisar todas as pessoas que assistem determinado canal de TV. Fica uma coisa inviável. São milhares, milhões de pessoas. Então, a gente consulta um grupo que vai representar essa população. Então, esse grupo que representa a população é chamado de amostra. Tá? Chamando de U, o universo estatístico, e de A, uma amostra, sempre temos a amostra contida no universo estatístico. Então, eu não coloquei o diagrama aqui para a gente fazer junto. Se eu for pegar, né, um diagrama aqui, universo estatístico, população, e A aqui é a amostra. Claro que A está sempre contida em U. Ok? Bom, continuando. O que é um indivíduo ou objeto de pesquisa? Nas situações vistas até agora, o universo e a amostra foram compostos de pessoas, e cada uma delas é considerado um indivíduo ou um objeto de pesquisa. Há pesquisas em que o objeto não é uma pessoa. Por exemplo, em uma indústria foi feita a seguinte pesquisa: para cada lote de parafusos fabricados, quantos apresentaram defeito? Nesse caso, cada elemento da pesquisa é um parafuso. Tá? Elemento, pesquisa, objeto de pesquisa, não tem problema nenhum. Então, o indivíduo ou objeto, por isso mesmo. Se for uma pessoa, é um indivíduo. Se for uma coisa, né, é um objeto de pesquisa. Bom, então vamos fazer um exemplo de exercício que pode ser cobrado aí num concurso, na escola mesmo, para a gente ter uma noção. Em um jogo de futebol, compareceram 10.250 espectadores. No final do jogo, 520 espectadores foram consultados sobre questões de segurança do estádio. Letra A. Quantos objetos possuem o universo estatístico? Bom, o jogo é todo mundo. Compareceram quanto? 10.250 espectadores. É o universo. Letra B. Quantos objetos compõem a amostra? Ou seja, dos 10.250 espectadores do jogo, só 520 participaram da pesquisa sobre segurança. Esses 520 são a amostra. Letra C. Para que o resultado da pesquisa represente a opinião geral, como você acredita que deve ser a escolha da amostra? Então, essa é uma pergunta ao mesmo tempo pessoal e ao mesmo tempo estratégica. Né? Será que faria sentido, por exemplo, pegar só torcedores de um time? Ou só torcedores que estão naquelas cadeiras mais caras? Né? Eu não lembro agora se tem arquibancada, tem as cadeiras mais caras, tem cabines. Então, para a gente poder avaliar isso como um todo, nós teríamos que pluralizar isso, pegar o máximo de objetos de indivíduos diferentes. Então, pessoas que ficaram na arquibancada, pessoas que ficaram, antigamente tinha geral, hoje em dia acho que não tem mais, pessoas que ficaram nas cabines reservadas, ou seja, o máximo de representantes. Então, qual seria a resposta? Como você acredita que deve ser a escolha? A mais, vou escrever assim, tá? A mais plural, tem acento aqui não, tá, gente? Isso aqui é um I, possível. Então, a pluralidade de escolha dos indivíduos vai refletir a pesquisa melhor, ok? Bom, vamos conhecer outros conceitos. Variável e valor da variável. Considere a seguinte questão formulada em uma pesquisa. Qual é o seu esporte favorito? Nesse caso, o esporte é a variável da pesquisa. Já judô, futebol e natação são alguns dos valores dessa variável. Então, você tem que tomar cuidado. Variável é tipo assunto. O assunto é esporte. E, dentre o assunto, eu posso ter várias respostas para essa pesquisa. Essas respostas seriam os valores da variável. Tá? E as variáveis, elas são classificadas por tipos. A gente diz que as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. O que quer dizer isso, Daniel? Qualitativa vem de qualidade, vem de palavra.
Então, quando eu pergunto, você já fez o Enem alguma vez? Você vai responder sim ou não. Quando você responde sim ou não, você responde com uma palavra. Então, a gente diz que é uma variável qualitativa. Então, quali tem a ver com palavra, tá? Essa é uma associação, gente, mais fácil, mais objetiva. Já uma variável quantitativa. Quantitativa vem de quantidade, vem de número. Então, quando eu pergunto, em quantas escolas você já estudou antes da sua escola atual? 2, 3, uma, nenhuma. Ou seja, você está me respondendo com um número, é uma variável quantitativa, né? Um número. Agora, as variáveis quantitativas e qualitativas, elas também se dividem. A quantitativa, ela se divide entre discreta e contínua. Como é que eu divido, Daniel? Quantitativa discreta é quando a minha resposta é um número inteiro, tá? Então, ou natural, indica contagem. Quando eu pergunto, quantas provas do Enem você já fez? 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, é um número 0 ou maior que 0, é um número bonitinho, né? É um número natural, tá? E se eu te pergunto qual a sua altura, você não vai falar 173 metros, né? Você fala que é 1,73 m, né? Ou 173 centímetros. Mas se eu perguntar em metros a sua altura, seria um número decimal, um número racional, né? Então, como ele coloca aqui, ó, é um número real, pois indica medida, tá? A gente sabe que todo natural é real, só que a discreta indica contagem, quantos, né? E etc, etc. Tá? Já as variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais ou nominais. O que é uma variável qualitativa ordinal? Então, expõe uma qualidade e seus valores seguem uma ordem. Por exemplo, qual o seu grau de instrução? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Você tem uma classificação aí, você tem uma ordem. É uma variável qualitativa ordinal. O nome já diz, vem de ordem. Já uma variável qualitativa nominal expõe um exemplo sem ter uma ordem. Por exemplo, qual a matéria que você mais gosta na escola? Matemática, português, física, química. Não tem uma ordem específica, né? Então, é assim que a gente classifica as variáveis. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma agência imobiliária tem 2.000 clientes cadastrados e resolveu consultar 350 deles sobre algumas preferências na compra de um imóvel. Entre as questões formuladas estão: que tipo de imóvel você prefere, casa ou apartamento? Quantos dormitórios deve ter o imóvel que você pretende comprar? No caso da compra de um apartamento, em que andar você prefere? Qual o valor máximo que você pode pagar por um imóvel? Agora responda a letra A. Qual é o universo da pesquisa? Nós sabemos que a pesquisa foi feita com 2.000 clientes. O total de clientes é 2.000. Tá? Então, a agência imobiliária tem 2.000. Os 2.000 foram consultados? Não. Letra B, nessa pesquisa foi utilizada uma amostra. Foi, né? Qual foi a amostra? De 350 deles. Então, 2.000 clientes cadastrados na agência imobiliária, só 350 responderam a essas perguntas. Tá? Letra C. Quais são os objetos dessa pesquisa? Os objetos são os clientes, né? O correto era falar indivíduos, né, gente? Bom, letra D. Qual é a variável em cada uma das 4 questões? Vou responder aqui mesmo, tá? Então, nessa questão, a variável é o tipo de imóvel. Beleza? Aqui, quantos dormitórios devem ter o imóvel que você pretende comprar? A variável é quantidade de dormitórios.
Na terceira, no caso da compra de um apartamento, em que andar você prefere? Então, a variável é andar de preferência. E na quarta pergunta, qual o valor máximo que você pode pagar por um imóvel? A variável é o valor do imóvel. Dê seu tipo e pelo menos 2 de seus valores. Então, para cada variável, vamos falar da variável tipo. Tipo de imóvel. O tipo de imóvel pode ser casa ou apartamento. Se é casa ou apartamento, é uma variável, vou abreviar, qualitativa, porque é uma palavra, e nominal, porque não tem um mais importante que um outro. Não tem uma ordem entre escolher casa e apartamento. Beleza? Na segunda pergunta, dormitórios. Quantos dormitórios deve ter um imóvel? O imóvel deve ter 1, 2, 3, 4. Então é quantitativa, né? Quantidade, número. E deve ter 1, 2, 3, 4, contagem, variável quantitativa discreta. Beleza? Terceira pergunta. No caso da compra de um apartamento, em que andar você prefere? Qual é o andar? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Então aí tem que tomar muito cuidado, que a gente confunde, acha que o primeiro, segundo, terceiro pode ser uma variável, né? Se a gente for pensar em quantitativa discreta, só que já está em número ordinal. Então, uma variável qualitativa ordinal. Estou botando em ordem, né? O andar, primeiro andar, segundo andar tem uma diferença. E a nossa quarta pergunta é o valor do imóvel. O valor do imóvel é um número, então é uma variável quantitativa. Só que o valor do imóvel é 100 mil, 200 mil, 300 mil, é tudo bonitinho? Não, pode ser 100 mil, 885 reais e 93 centavos. Ou seja, pode ser um número quebrado. Então, uma variável quantitativa contínua. Então, nós temos aqui 4 exemplos. Pelo menos 2 de seus valores já está aqui, né? Tipo de imóvel, por exemplo. Qual é o tipo de imóvel? Casa ou apartamento? Dormitórios, quantos? 1, 2, 3. Já até falei, né? Andar que prefere, primeiro, segundo, terceiro. Valor, aí tem 1 milhão, 500 mil, depende do lugar que você vai comprar, né? Mais uma questão aqui bem interessante. Ó, a um grupo de alunos brasileiros de uma universidade foi feita a seguinte pergunta: qual o seu estado de origem? E aí cada universitário respondeu, né? Raul é de Minas, Rafael de Minas, Rita da Bahia, Ana é de Minas, Braulio de Alagoas, Carlos é do Rio, Pedro do Paraná e por aí vai. Nessa pesquisa, letra A. Qual é a variável? Estado de origem, né? De que tipo ela é? Então, a gente sabe que a variável é uma variável qualitativa, porque a resposta é uma palavra, e nominal, porque não tem estado mais importante que o outro. Beleza? Letra B. Quais são os possíveis valores dessa variável? São os estados, né? Rio, Paraná, Minas. Cada estado é um valor da variável. Beleza? Letra C. Qual desses valores apareceu maior incidência? Aí você teria que contar. Ó, vou circular de vermelho Minas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Minas, né? Vou circular de azul Bahia. Só tem um, tem dois. Ó. Bahia tem 2. Vou circular de verde Alagoas. Só tem um. Rio de Janeiro tem 1, 2, 3. Paraná também tem 3, né? De amarelo, ó. E só tem Braulio de Alagoas. Traduzindo, qual o valor apresenta maior incidência? É o valor Minas Gerais. Ok? Bom, e agora vamos continuar com alguns conhecimentos, alguns conceitos de estatística.
frequência absoluta do que a frequência relativa de uma variável. No exercício 9, a amostra da pesquisa é composta de 15 indivíduos. A variável estado brasileiro apresentou 5 valores, né? Então, só para a gente voltar aqui, ó, eu tinha Minas, Bahia, Alagoas, Rio, Paraná. 5 valores. E eu tive, né, aqui, ó, 12, 13, 14, 15 indivíduos respondendo. O número de vezes que cada valor da variável é citada é a sua frequência absoluta. Então, a variável é o estado. O valor da variável estado de Minas tem a frequência absoluta 6. 6 indivíduos vieram de Minas. O valor da variável estado de Alagoas tem frequência 1. Lembra que só tem o Braulio que vem de Alagoas. O valor da variável estado do Rio de Janeiro tem 3. E por aí vai, né? Então podemos também falar em frequência relativa de cada valor da variável. Por exemplo, o valor da variável estado de Minas tem frequência relativa de 6 em 15, ou seja, do total de 15 indivíduos pesquisados, 6 vieram de Minas. Podendo simplificar aqui por 3 em cima e por 3 embaixo, nós temos 2 quintos, 0,4, a gente pode dizer que 40% dos universitários pesquisados vieram de Minas Gerais. O valor da variável estado de Alagoas tem frequência relativa 1 em 15, ou seja, 1 em 15 avos, ou aproximadamente 0,066, aproximadamente 6,6%. A gente sabe que só o Braulio, 1 dos 15, vieram de Alagoas. Então, repara que frequência absoluta é só contar, é um número. Frequência relativa é a porcentagem do total. Então, vamos fazer uma observação aqui importante. Uma tabela que contém a variável e seus valores com as frequências absolutas FA e as frequências relativas F e R é chamada de tabela de frequência, que é importantíssima para entender até as tabelas dos jornais, das revistas, do dia a dia, tá, gente? Do informação nutricional, lá do rótulo. Veja as tabelas de frequências de uma pesquisa com 20 alunos de uma classe sobre qual esporte prefere: natação, futebol e tênis. Então, eu tenho 20 no total, 7 preferem futebol, 7 natação, 10 futebol, 3 tênis. Ou seja, se 7 de 20 preferem natação, isso quer dizer que é 3,5 de 10, e é 0,35, 35% preferem natação. Se 10 dos 20 preferem futebol, 10 dos 20 é 0,5, e é 50%. Tá? E se 3 dos 20 preferem tênis, vai dar 15%. Então, reparem que aqui na frequência absoluta eu tenho o total, e na frequência relativa o total deveria ser 100%. Só que com as aproximações nem sempre dá exato, tá bom? Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Na classe de Maura, os alunos fizeram uma pesquisa sobre a fruta preferida de cada um. Veja a tabulação dos dados obtidos e, a partir dela, construa a tabela de frequências, com a frequência relativa em porcentagem. Então, vamos escrever aqui, ó. Melancia. Vamos ver que tem acento. Não tem. Pêssego. Pêssego tem. Vou fazer menorzinho, gente, que senão não vai dar, tá? Então, vamos lá. Melancia, pêssego, abacaxi, uva, laranja e melão. Lembrando que eu não estou me preocupando aqui com a organização, tá? A gente está fazendo como você faria na sala de aula. Não vai ficar perfeito, às vezes você não tem régua. Aqui eu ainda tenho a reguinha do aplicativo que eu estou usando, né? Mas a gente não pode ser hipócrita de falar que vai fazer tudo perfeito, porque na hora da prova do Enem, por exemplo, você não pode usar calculadora, você não pode usar régua, nada disso. Então a gente tem que pensar que você, no dia a dia, você improvisa, tá? Então eu não vou ficar me preocupando aqui. Então vamos lá.
frequência absoluta, frequência relativa. Quantas melancia? 4, preferem melancia. Pêssego, 4, 5, 6, 7, 8. Abacaxi, 5, 6. Uva, 10. Laranja, 2. Melão, 10 também. Vou colocar mais uma linhazinha aqui pro total, tá, gente? Tá feio? Tá. Mas o que importa é entender, tá? Agora, como é que a gente calcula o total? Ó, 4 e 8, 12. 12 com 6, 18. 18 com 10, 28. Com 2, 30. Com 10, 40. Então, o total foi 40. Frequência relativa, a gente sempre vai dividir a parte pelo total. 4 dos 40 da classe de Maura preferem melancia. 4 de 40 vai dar 0,10, 10% da sala. 8 de 40 preferem pêssego. Opa, 8 não é o dobro? Então é 20% preferem pêssego. 6 de 40 é 4 de 40 mais a metade. Vai dar 0,15. Vai dar 15% preferem abacaxi. 10 de 40 preferem uva. 10 de 40 é 1/4, é 25% preferem uva. 2 de 40 é a metade de 4 de 40, então é 0,05, 5% preferem laranja. E por último, 10 de 40, que seria o mesmo da uva, 25% preferem melão, desculpa. Será que deu 100%? Ó, 25 mais 25, 50, 55, com 15, 70, 90, 100%. Lembrando que pode ter aproximação e não dá exato, tá? Vamos agora falar de algumas medidas usadas na estatística. A gente tem dois tipos de medida. As medidas de tendência central ou centralidade e as medidas de dispersão que a gente vai ver já já. Então, em todo conjunto de dados estatísticos, por exemplo, as idades dos alunos de uma classe, os preços de determinado produto em estabelecimentos comerciais diferentes, etc. É importante encontrar um elemento que possa representá-lo. Em estatística, determinar esse elemento significa encontrar uma medida de tendência central, ou seja, um meio, uma metade, alguém que represente aquela amostra. As principais medidas de tendência central são média aritmética, mediana e moda. Tá? Dessas três, as duas primeiras são mais usadas quando trabalhamos com variáveis quantitativas. A última, quando trabalhamos com qualitativas. Então, vamos conhecer. Média aritmética, vocês provavelmente já conhecem, né? É um conteúdo que a gente trabalha desde o Fundamental 1. Então, é aquela ideia de você somar tudo e dividir pela quantidade. Tá? Você provavelmente já estudou o que é média aritmética. Vamos retomar e aprofundar esse assunto. Acompanhe a situação a seguir. No consultório médico do Dr. Simão, havia 5 pacientes esperando para serem atendidos. Ana, Beatriz, Cláudio, Davi e Ernesto. Lúcia, a secretária do Dr. Simão, anotou quanto tempo cada paciente demorou sendo atendido. Ana, 16, Beatriz, 15, Cláudio, 20, Davi, 22 e Ernesto, 25. Em seguida, Lúcia calculou quanto tempo, em média, cada paciente gastou sendo atendido. Para saber a média, ela fez o quê? Ela somou o tempo de todos os pacientes que foram atendidos, que foi 98 minutos, e depois dividiu pelo total de pacientes, que foi dividir por 5. Ou seja, em média, os pacientes foram atendidos em 19,6 minutos. Então, isso é uma média. Quer dizer que todos os pacientes foram atendidos em 19,6? Não. Teve paciente que demorou menos tempo, como Ana, e paciente que demorou mais tempo, como Ernesto. Ok? Então, uma média, uma noção, uma medida ali que está no meio do caminho. Mais exemplos. Se as temperaturas em Curitiba registradas em uma vez por dia, em uma semana foram 20, 21, 18, 22, 24, 19 e 23. Qual foi a temperatura média diária nessa semana?
tomei todos os valores e dividi por 7, porque é semana, né? 147 por 7, ou seja, a temperatura média semanal foi de 21 graus. Nas 4 primeiras semanas de um mês, Gabriel gastou com gasolina em seu carro 53, 60, 55, 60, respectivamente. Ele decidiu saber seu gasto médio por semana. Para saber por semana, soma as 4 e divide por 4. Ou seja, por semana, ele gastou, em média, R$ 57,10. Beleza? Vamos fazer 2 exemplinhos rapidinho? Ó, durante uma semana de segunda a sexta, uma loja vendeu 125, 140, 100, 130 e 120 camisetas, respectivamente. Em média, foram vendidas quantas camisetas por dia? Então, vamos somar tudo, né? 125 mais 140, 265. Mais 100, 365. Mais 130, 495. Mais 120, 595, 615. Dividido por 5. Então, somei isso tudo aqui, deu 600, né? E 15. E aí, gente, vou dividir isso aqui por 5. Quanto é que vai dar? 6 por 5 dá 1, uma vez 5, 5 para 6, 1. 11 por 5 dá 2. Sobra 1. 15 por 5 dá 3. Então, 123 camisas, em média, foram vendidas, né, por essa loja. Letra B. Um aluno realizou 3 trabalhos no bimestre. No primeiro, sua nota foi 7,5 e no segundo, sua nota foi 6. Como sua média foi 7, qual foi a nota do terceiro trabalho? Então, reparem que agora ele já te deu a média. Ele sabe que a primeira nota foi 7,5, a segunda nota foi 6 e a terceira nota eu não sei. Mas calculando a média dessas 3 notas, o meu resultado foi 7. Então, repara que agora eu quero saber qual nota foi somado a 6 e a 7,5, para quando eu tiro a média, deu 7. Fica fácil, né? 6 mais 7, 13,5. E 3 vezes 7, 21. Então, a nota da terceira, do terceiro trabalho foi de 21 menos 13,5. Aqui dá 7,5. Ele tirou 8,5. Então, são questõezinhas bem interessantes, né? Agora, a gente falou da média aritmética simples. O que vem a ser a média aritmética ponderada? Vamos lá. Dependendo da importância atribuída a algum dado, são associados a ele certos fatores de ponderação, pesos. É muito comum nas escolas se atribuir ponderação, pesos às notas. Por exemplo, em uma escola que valoriza o trabalho cooperativo em equipe, há 3 tipos de avaliação com pesos diferentes. Teste escrito, peso 1, participação individual, peso 1, participação do trabalho em equipe, peso 2. João obteve 7 no teste escrito, 9 na participação e 8 na participação do trabalho em equipe. Qual vai ser a sua média? Então, ele pegou cada valor, multiplicou pelo seu respectivo peso e dividiu pela soma dos pesos. Então, teste vezes 1, participação individual vezes 1, participação em equipe vezes 2. Somou tudo e dividiu pela soma dos pesos. Isso que é a média ponderada. Você ponderou, tem ponderação. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Determine a média aritmética ponderada dos valores com os seguintes pesos. 10, peso 2, 8, peso 3, 6, peso 1 e 9, peso 4. Então, como é que eu vou calcular essa média? Eu multiplico cada nota pelos pesos e divido pela soma dos pesos. Então, vai ficar 20 mais 3 vezes 8, 24, 6 vezes 1, 6, 4 vezes 9, 36. Isso tudo dividido por
2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 4, 10. Ou seja, 24 mais 20, 44, 50, 86 sobre 10. Então, a média foi de 8,6. Beleza? Continuando. Mais um exemplo. Para selecionar entre três candidatos, uma empresa estabeleceu como critério a maior média aritmética ponderada obtida das notas dadas à entrevista. Peso 2, à prova escrita, peso 2 e ao currículo, peso 1. Veja as notas obtidas pelos candidatos e veja qual foi selecionado. Então, o candidato A, qual foi a média dele? Ele teve 6 na entrevista vale 2, teve 8 na prova escrita, que também vale 2, e 7 no currículo, que vale 1. Vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou ter 12 mais 16 mais 7 sobre 5. 12 mais 16, 28, vai dar 35 por 5. A nota dele foi 7. Beleza? Vamos para o candidato B. O candidato B, ele teve 8 na entrevista, vezes 2, 7 na prova escrita, peso 2, e 6 no currículo, peso 1. Então, divido tudo por 5, né? Que são a soma dos pesos. Vai ser 16 mais 14 mais 6 sobre 5, que vai dar 30. 36 dividido por 5, 7 vezes 5, 35, vai dar 7,2. E o candidato C, ele teve o quê? 7 na entrevista, então é 7 vezes 2, 6 na prova, 6 vezes 2, e 8 no currículo, 8 vezes 1, mais uma vez pela soma dos pesos. Então vai ser 14 mais 12 mais 8 sobre 5, vai dar 20, 34 sobre 5, e vai dar 6,8. Então, qual foi o candidato selecionado? Foi o candidato B. Reparem que o candidato B tirou a menor nota no currículo, mas ele foi muito bem na entrevista e foi mediano na prova, né? Então, a entrevista e a prova pesam mais que o currículo. Ou seja, por mais que os outros candidatos tenham sido melhores que ele no currículo, ele passou porque a entrevista e a prova ele foi melhor, tá? Bom, mais uma observaçãozinha aqui rapidinho. O vídeo está grande, gente, mas é importante, tá? Observação. A média aritmética dá uma ideia das características de um grupo de números. Porém, é importante destacar que, em algumas situações, a presença de um valor muito maior ou muito menor do que os demais faz com que a média não consiga traçar o perfil correto do grupo. Veja um exemplo. Um grupo de 4 pessoas com a idade de 5, 4, 5 e 70 tem como média aritmética 21. Olha que doideira. Eu peguei 3 crianças de 4, 5 e 5 e um idoso com 70. Quando eu vou tirar a média dá 21. E está indicando que o grupo tem adultos, né? Quando fala que a média é 21, dá a impressão que só tem adulto. A gente sabe que isso é mentira. Olha como é que a média nem sempre vale a pena como representação, tá? Então, outras situações. Eu comi 3 biscoitos em um lanche. Eu não comi nenhum. Então, em média, cada um comeu um biscoito e meio. Isso é mentira, né? Eu comi 3 e você não comeu nenhum, não faz sentido falar em média que cada um comeu se você não comeu nada, né? Então, em casos como este, nós vamos usar outras medidas de tendência central, que são chamadas de mediana e moda. Vamos falar rapidinho. O que é a mediana? A mediana, né? Vamos ler aqui. Anteriormente, estudamos algumas situações em que, dentro de um conjunto de dados, a presença de valores muito maiores ou muito menores do que os demais
influencia a média aritmética, fazendo com que ela não represente a realidade desse conjunto. Nesse tipo de situação, quanto maiores ou menores forem esses valores, mais a média deixa de dar a ideia das características do conjunto. A gente viu aquele exemplo de ter 3 crianças e um velhinho, né? Um velhinho é péssimo, né? Um idoso, e a média dá 21, tá? Por isso é conveniente utilizarmos outra medida de tendência central, a mediana. Então vamos ver um exemplo? Vamos considerar as alturas em centímetros de 5 adolescentes. Liz, Cris, Rô, Ju e Ma, né? Então temos ali, ó, Liz está com 1,65, Cris com 1,68, Rô com 1,71, Ju com 1,57 e Ma com 1,52. E a gente vai agora botar em ordem crescente. Ma é a mais baixinha, Rô é a mais alta, beleza? Então, o conjunto de dados, o que aconteceu? Quando eu botei em ordem, nós chegamos a qual valor do meio, mediano? Foi a altura de Liz. Então, a gente fala que a mediana das alturas é 1,65 m. Tá? Agora, um outro exemplo. Supõe agora que uma sexta adolescente, Lu, com altura de 1,67 m, junte-se a elas. Aí organizamos e acrescentamos Lu aqui, ó. Beleza? Reparem que agora eu não tenho meio na amostra. Eu tenho 3 menores e eu tenho 3 maiores. Traduzindo, eu não tenho uma altura mediana. Quando eu não tiver uma altura mediana, eu vou pegar as duas que estão mais centrais e tirar a média aritmética. Ou seja, a mediana das alturas das 6, agora acrescentando o Lu, é de 1,66 m. Então, concluindo, dado uma série de valores, é preciso organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Se o número de termos for ímpar, a mediana será o termo do meio. Se o número de termos for par, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Ok? Então, gente, mediana quer dizer o termo do meio? Isso mesmo. Mas não se esqueça de dispor os termos em ordem. Tem que botar em ordem, tá? Então, como a gente pega esse exemplo aqui, ó, tá tudo bagunçado. Vamos botar em ordem. Tenho 4 valores anteriores, 4 valores posteriores. Beleza? E aí, ó, o que aconteceu? Como eu não tenho meio, o meio está entre 2,5 e 3. Tirei a média aritmética entre o 2,5 e 3. Tá? Então, a ideia de mediana é essa, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Em um conjunto de um grupo de pessoas, as idades são 13, 20, 18, 14, 17, 16 e 19. Qual é a mediana? Vamos colocar em ordem, ó. 13, 14, vamos riscar para não confundir. 16, 17, 18, 19 e 20. Quantos valores nós temos na amostra? 7. 3 para cá, 3 para cá. Qual é a mediana? É 17. Letra B. Se a esse grupo se juntarem 3 pessoas com idades 12, 15 e 22, a mediana aumenta ou diminui? Vamos verificar? Então eu vou repetir, ó. Eu vou acrescentar o 12, repito o 13, repito o 14, vou acrescentar o 15, tenho 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Quantos valores eu tenho agora? Eu tinha 7, acrescentei 3, ficaram com 10. Tenho 5 para um lado, tenho 5 para o outro. Tem meio? Não. Se não tem meio, como é que você faz? A mediana é a média aritmética dos termos do meio. Ou seja, a idade mediana é 16,5. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quantos anos? 6 meses, na verdade, né? Eu só conferi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Tá certo. Isso mesmo.
E por último, o nosso último esquema aí do nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo de estatística, vai ser moda. Nós vamos ver depois, pessoal, adiantando, a parte de gráficos e a parte de medidas de dispersão. E outros conceitos que são um pouco mais elaborados, tá bom? O que é moda? Vimos que para variáveis quantitativas, temos as seguintes medidas de tendência central: média aritmética e mediana. Mas que medida de tendência central utilizar, por exemplo, para a segunda pergunta? Qual o seu esporte preferido entre basquete, natação e ciclismo? Nesse caso, estamos tratando de variáveis qualitativas, em que a pergunta não é quanto vale em si, e sim qual a categoria preferida. Vamos supor, então, que em uma turma de 20 alunos do 8º ano foi feita a pergunta acima. 12 preferem basquete, 5 natação e 3 ciclismo. O conjunto de dados que compõe essa pesquisa é formado por 12 respostas: basquete, 5 natação e 3 ciclismo. Não seria conveniente perguntar qual é a média ou qual é a mediana, porque a gente não está falando de valores numéricos. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode escrever a moda. O que é a moda? É o elemento que aparece com maior frequência. Então a gente sabe que o esporte preferido foi qual? Basquete, porque teve mais preferência. Beleza? Então, mais um exemplo. Mais um conteúdo. Em estatística, dado um conjunto de dados, em geral qualitativos, chamamos de moda o elemento desse conjunto que possui maior frequência, ou seja, aquele elemento que mais aparece no conjunto. O termo moda também é usado em outros contextos. Veja, mas filha, por que você está usando botas com mini saia? Ah, sei lá, mãe, está na moda, a maioria das garotas da minha idade está usando. Então tomem cuidado. Tem a ver o conceito de moda com o conceito de moda de roupa, de estilo, né? Tem uma relação, mas claro que não é isso tudo, tá? Então, observação. Apesar de estarmos introduzindo a moda como um conjunto de medidas de tendência central para variáveis qualitativas, ela pode também ser usada para variáveis quantitativas, mas na maioria dos casos não vai ser conveniente, ok? Então, um exemplinho aí para a gente fechar. Vamos lá. Perguntou seus alunos da escola de Juvenal se eles gostaram da reforma da cantina. Veja no gráfico ao lado o resultado da pesquisa. Então, nós temos ali, 41,5% não gostaram da reforma, 52,2% gostaram, e alguns não responderam, que a gente não sabe. Tá? Letra A. Que porcentagem de alunos não respondeu? Basta pegar o 100%, tirar quem respondeu não e também tirar quem respondeu sim, né? Então, se a gente pegar 100%, tirar não e sim, está tirando 96,7%, né? Ou seja, 96 para 97. Aí vai faltar 3,3% não responderam. Letra B. Se a escola tem 1.000 alunos, quantos responderam que gostaram da pesquisa? Eu sei que 55,2% de 1.000 gostaram. Ou seja, 55,2 sobre 100 vezes 1.000, corto 2 zeros com 2 zeros, é 55,2 vezes 10, ou seja, 552 alunos gostaram. C. Quantos alunos não gostaram? Bom, então você pensar aqui, basta calcular 41,5% de 1.000, tá? E aí vai dar 415 alunos, tá? Letra D. Quantos não responderam? Bom, 552 responderam sim, 415 não. Ou seja, vão faltar 33, né? Vou conferir aqui.
400 dá 967, 33 responderam não. E letra E, qual é a moda da distribuição? A moda é o sim. A maioria respondeu sim. Ok, pessoal? Então, gente, o vídeo ficou muito grande, eu sei, tá? É porque esse conteúdo é extenso demais. Mas deixando claro que eu tive que parar aqui também, que a gente vai ver depois as medidas de dispersão, os gráficos e alguns outros conceitos que são falados só no ensino médio. Tá bom, pessoal? Desculpe aí o cansaço, né? O vídeo foi um pouco cansativo, mas tem horas que os conteúdos acabam ficando extensos e cansativos. Tá bom? Até a próxima e não deixem de fazer os exercícios que eu vou passar. Tá bom? Tchau, tchau.